Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando de experiências, de tudo aquilo que eu vou vivendo, dos acontecimentos atuais, do estilo de vida das pessoas e transmitindo, compartilhando o meu próprio modelo de vida e de experiência para que outras pessoas realmente possam ter um grau de conhecimento de experiências que talvez elas não viveram e não foram ainda submetidas a experimentarem. E hoje eu estava pesquisando alguns temas na internet. E uma das coisas interessantes que eu observei é o seguinte, onde um psicólogo, ele falava sobre a troca que as pessoas fazem na vida atual. As pessoas trocam experiências por remédio. E se a gente observar hoje, em pequenas cidades do interior, a gente pode chegar à seguinte conclusão: a maior parte das pessoas, elas estão doentes, sejam de doenças no corpo, seja de doença na alma. E o que é que acontece? São várias e várias clínicas para tratar da doença, são vários e vários laboratórios para mostrar para as pessoas que elas estão doentes, e na verdade o que acontece é, as pessoas não buscam combater a causa. Se eu analisar a causa dos meus problemas, eu percebo que eu sou o responsável por tudo aquilo que acontece na minha vida. Então, a causa do seu problema, a causa da doença que você está sendo acometido, ela nasce em você. Eu ouvi uma frase um dia que ela é bastante interessante e eu trago ela para a minha vida. Tudo que acontece na sua vida, o culpado é você, porque tudo começa e termina em você. Se eu sou a causa e aquilo que acontece no mundo externo, fora de mim, serão as consequências, evidentemente que eu não posso tratar a consequência. Eu não posso tratar a obesidade falando, pô, você está gordo, eu tenho que tratar a obesidade no início, na causa. Qual a causa da obesidade de determinada pessoa? Eu não posso tratar a depressão simplesmente falando que alguém está depressivo. Mas por que alguém está depressivo? Se eu não tenho a capacidade de estudar, analisar a vida dessa pessoa e perceber se ela está depressiva, a causa é ela. Por quê? Ninguém se deprime se você estiver em estado de coma. Então é fácil perceber o seguinte: para a pessoa estar depressiva, é obrigado ela a produzir pensamentos e situações que a leve para a depressão. Depressão já foi concluído por alguns especialistas, alguns neurocientistas, que a depressão nada mais é do que um vazio na alma. O que é esse vazio na alma? É uma coisa interessante analisar sobre isso, essa questão da doença, das pessoas trocarem as experiências da vida por remédio. Por quê? Eu vivo um momento que eu não durmo corretamente. Pô, a causa, tem uma causa ali. Por que eu não estou dormindo corretamente? Eu durmo durante o dia, à noite eu perco o sono, ou então estou muito ansioso, meu pensamento está muito acelerado. O que é que acontece? Isso é a causa. Geralmente a medicina, ela não se preocupa muito em buscar a causa, ela quer tratar já sobre o efeito. E aí, geralmente não acontece esse resultado do tratamento e nunca vai existir a conclusão para se proporcionar a cura para o paciente. Por quê? Caramba, tudo tem uma causa e tudo terá um efeito. Se nós avaliarmos o comportamento de determinada pessoa, a gente vai perceber, através do estilo de vida de uma pessoa, você consegue realmente definir qual vai ser o futuro dela, como ela estará daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, como ela chegará à velhice dela. Por quê? A inatividade, ela produz uma série de problemas. Eu acredito, é uma opinião pessoal, o corpo humano, ele foi criado para estar plenamente em atividade. O corpo humano, ele tem que estar em movimento. Mas o que é que acontece? Algumas pessoas, elas já têm a mentalidade de associar a velhice, a idade mais avançada, à doença. Então ela costuma, à medida que o tempo passa, as pessoas vão paralisando. Se você analisar, os aposentados, geralmente eles têm problema de saúde. Por quê? Eles sentam nas suas casas, ali no sofá, assistindo televisão. Televisão é algo altamente prejudicial para a memória. Isso já foi discutido em vários seminários, já foi feito várias pesquisas. Telefone é algo horrível, principalmente quando você não sabe manusear telefone e televisão. Por quê? A televisão é algo que faz com que sua mente fique muito tempo fixo em um ponto e você não pratica o mais importante, que é a imaginação. Quando você não pratica a imaginação,
é uma coisa que fica complicado, porque você é muito manipulado, você é influenciado por qualquer pessoa. Então na vida acontecem esses processos que desencadeiam uma série de problemas, de transtornos emocionais e principalmente na saúde. Hoje no Brasil, se nós analisarmos, o brasileiro ele se alimenta muito mal. O brasileiro come errado. O brasileiro ele não tem educação alimentar. Nas escolas, o que se vende nas cantinas é salsichinha, hambúrguer, Coca-Cola. Quando alguém vai fazer uma refeição, sai aos domingos, vai ingerir churrasco, Coca-Cola, cerveja, o brasileiro fuma. Então, quando eu falo em qualidade de vida, quando eu falo em hábitos alimentares, eu estou falando em hábitos também mentais, porque assim como o homem se vê, assim o homem o é. Então o brasileiro ele passa em média 8 horas em frente à televisão. A televisão no Brasil é uma verdadeira desgraça. O Jornal Nacional ele é produzido para imbecilizar as pessoas. Quanto mais você assiste televisão, mais imbecil você vai ficar. E você vai ter transtornos de ordem neurológica. Por quê? A sua mente ela vai parar de produzir pensamentos de qualidade. Você vai deixar de refletir por você mesmo e você vai viver no automático, simplesmente replicando aquilo que Fernanda Vasconcelos diz, aquilo que William Bonner fala, sem ao menos ter a capacidade de refletir. Eu conheço pessoas que elas assistem televisão e elas não são capazes de refletir se é verdade ou é mentira o que está passando na TV. Um exemplo disso são as novelas. As novelas são produzidas por um redator, por um escritor, que pensa, tem uma imagem, cria uma situação, cria uma cena, e aí o que é que acontece? Ele, pautado naquela imaginação dele, ele escreve um roteiro para cada personagem. O nome já diz, persona, que é personagem. Eu conheço pessoas que assistem televisão e que elas não sabem distinguir o que é verdade e o que é mentira. E o pior de tudo, foi feita uma pesquisa muito detalhada, muito minuciosa, e essa pesquisa constatou o seguinte: a mente humana, ou seja, o cérebro, ele não tem o poder de identificar aquilo que é mentira e aquilo que é verdade. Ou seja, todas as vezes que você senta de frente à televisão e você assiste um filme de terror, a sua mente vai ficar programada no terror, vai ficar programada no medo. Por isso que às vezes um jovem, um adolescente, ele assiste a um filme muito violento e alguns anos depois ele vai e pratica aquele atentado que foi praticado no filme. Por quê? Geralmente toda novela da Rede Globo, ela produz um efeito na sociedade. Por que ela produz esse efeito? Um efeito de repetição de padrão de comportamento. O brasileiro, geralmente quando ele não reflete, geralmente quando ele não medita, o que acontece é exatamente isso. Ele vai lá e faz aquilo que o personagem dele fez. Um exemplo, a cantora Anitta, para mim, ela é um péssimo exemplo do que é um ser humano, ela é um péssimo exemplo do que é uma mulher. Mas quer queira ou quer não, Anitta influencia jovens que desejam ser iguais a ela. Aí o que é que acontece? As jovens passam a se vestir como Anitta, as jovens passam a falar como Anitta e o pior de tudo, as jovens passam a se comportarem como Anitta se comportam naquele padrão de comportamento e absorvem aquele padrão de comportamento sem ao menos questionar. Então essa falta de questionamento, essa falta de inatividade cerebral produz realmente muita doença, muitos problemas de ordem emocional e de ordem psicológica. Eu fico muito triste hoje, porque inclusive eu estou aqui numa avenida que é um local de festa, mas o que a gente observa é o seguinte: a cada dia você vai diminuindo o número de residências e você vai abrindo óticas, porque o povo está com problema na visão, supostamente, você vai abrindo clínica de laboratório e você vai abrindo clínica. Eu moro em uma cidade hoje de 35 mil habitantes e que é um absurdo você ver clínica de tratamento familiar. Pô, é lamentável tudo isso, porque se as famílias estão precisando se tratar, é porque a própria família é a causa. Então, as maiores doenças hoje estão na mente das pessoas. E aí a gente percebe o seguinte: as pessoas deixam de terem experiência, de viver experiência, simplesmente para quê? Para se doparem de remédio. Remédio não resolve o problema, o nome remédio já diz, remédio remedia o problema. Se eu estou com insônia, é muito melhor correr, é muito melhor gastar energia, é muito melhor eu meditar do que eu ingerir um remédio. Mas não, o pessoal consome tranquilizante, o pessoal consome droga para emagrecer, o pessoal consome droga para ser mais feliz, e o que é que acontece? A vida acaba se tornando uma grande droga. Então,
Nunca troque experiências por remédio e troque remédio por experiência. Se você toma um remédio hoje e você acha que esse remédio resolve alguma coisa na sua vida, aprenda a trocar essa experiência do remédio pela experiência de você realmente poder ter uma vida mais digna, uma vida mais saudável, uma vida onde exista uma prática de exercício, uma vida onde existe uma alimentação adequada e principalmente quando você usa a sua imaginação para você criar a vida que você deseja, as coisas fluem com muito mais naturalidade. Pega esse código e abraça para a vida, você é sempre uau!